monja, querida, honorável, sensei, como é que a gente faz para não só sobreviver, mas crescer e usar todo esse caos ao nosso favor? Muito obrigada por fazer alongamento comigo hoje de manhã. Uma salva de palmas, Monja Cohen. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria poder participar com vocês. E eu sempre me lembro quando eu estava estudando português, ainda talvez com meus 15, 16 anos de idade, que o professor entrou na sala e disse: caos não tem plural. E isso nunca saiu da minha cabeça. Caos não tem plural, é um só. E a gente vive nesse caos. E ao mesmo tempo podemos viver bem ou mal, vai depender de cada um de nós. Podemos crescer, evoluir ou não, e vai depender de cada um de nós. Eu tive um grande amigo que era um psiquiatra aqui de São Paulo, Gaiarsa, em que ele dizia que ele preferia o equilibrista ao equilibrado. Veja que interessante, que às vezes as pessoas querem fazer tudo com muito equilíbrio, né? A flexibilidade é exatamente ser equilibrista. Você percebe que as coisas e as situações nos puxam e nos empurrou mais para a direita, ou mais para a esquerda, para trás e para frente, mas você tem a flexibilidade de voltar ao quê? Ao seu eixo de equilíbrio. E esse eixo de equilíbrio tem a ver com o eixo físico do corpo. E o que a gente chama de esqueleto, que dá o eixo do nosso corpo, esse tem 80 ossos, que é do tronco, do pescoço e da cabeça. Então, eu sempre sugiro às pessoas, quando eu vou falar com vocês, que sentem-se da metade para frente da cadeira, se possível, com os pés firmes no chão. Perceba seus pés firmes na terra. Ela não está na terra diretamente, mas o que está abaixo de nós é o planeta Terra e a força da gravidade que nos põe em contato com essa terra sagrada. E o nosso corpo faz essa conexão com o céu, com a conexão do sagrado acima de nós. E nós somos essa ligação entre o céu e a terra. Agora nós vamos movimentar um pouquinho o tronco da esquerda para a direita, pequenos movimentos, para encontrar o eixo de equilíbrio. É como se fosse um pêndulo, nós nos movemos até encontrar o eixo de equilíbrio. Nem muito para a direita, nem muito à esquerda. O corpo naturalmente para no eixo de equilíbrio. E sentimos um alongamento, como se uma força nos puxasse aqui do corudo da cabeça, do topo da cabeça para o céu. Então nós alongamos a coluna vertebral, alongamos a cervical. O espaço entre as vértebras são importantes. O que dá flexibilidade à coluna vertebral é o movimento e não é ficar duro, rígido. Então nós alongamos sem rigidez, sem tensão. E eu vou sugerir, eu sei que alguns de vocês têm uns papéis na mão ou celular, mas se vocês puderem colocar as mãos do que nós chamamos posição do cosmos, é assim, a mão direita vai embaixo. Essa é a direita, na tela parece o contrário, né? A mão direita embaixo com a palma para cima, a esquerda em cima, a articulação se sobrepõe à articulação e os polegares se tocam bem de leve, como se houvesse uma folha de seda, que não pode cair nem amassar. E abaixa as mãos nessa posição para o seu colo. E os dedos mínimos ficam de encontro ao seu abdômen, a barriga. E nós dizemos que é a posição do cosmos porque tem a forma elíptica, que é a forma que os planetas fazem no seu movimento em torno do Sol. A elipse. E estamos no cosmos, e o cosmos, o universo, está em nossas mãos. Nós somos o caos, e nós somos a flexibilidade. E nós somos a entropia. Perceba isso. Nesse gesto simples das suas mãos, os ombros um pouco para trás e para baixo, abrimos o diafragma para que possamos respirar melhor. E vamos fazer um exercício simples de respiração consciente. A inspiração é passiva. O ar apenas entra pelas narinas no momento em que a caixa torácica se expande. É simultâneo, o tórax se expande e o ar entra.
E vamos soltar pela boca, bem devagar, abrindo a glote e fazendo um som. Mas vamos fazer isso o mais lento possível e o mais longo possível. Vamos começar de novo. Inspiramos. Expiramos. Mais uma vez. Inspiramos. Fechamos os lábios. Colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Ela apenas toca o céu da boca. Fechamos os lábios. Vamos respirar pelas narinas. Quem não puder, respire pela boca naturalmente, né? E observe agora como você está respirando. Perceba nas narinas a diferença de temperatura do ar que entra e sai. Qual é mais quente, mais frio? Perceba a temperatura na sala. Ouça todos os sons próximos e distantes. Há odores, fragrâncias, cheiros. Os olhos estão entreabertos, não fecharam, não. Vemos luz e sombra. Mas não vamos atrás das imagens, nem estamos procurando ver alguma coisa. Temos uma visão passiva que deixa que as imagens cheguem até você. Como essa pessoa que se chegou agora e sentou na cadeira. Você não precisa ficar olhando para ela, ela apenas chega e senta. E você percebe, pelo som, pelo olfato, pelo tato, percebe na pele se a sua roupa é macia, áspera. Talvez tenha algum sabor ainda na sua boca. E agora observa a sua mente. Há pensamentos? Há não pensamentos? Há memórias? Expectativas? Ansiedade? Alguém pode estar tendo alguma tristeza. Outra pessoa pode estar tendo um estado de alegria e contentamento. E tudo está acontecendo agora, nesse instante. No caos das guerras, dos conflitos armados, das violências, da pandemia nos seus últimos estertores. Nas solicitações e das expectativas nossas e das pessoas com quem convivemos e trabalhamos, as exigências que temos para nós e para os outros, está tudo aqui agora, nesse instante, em que você é um ser humano, apenas sentada, sentado, consciente do seu corpo, dos pés à cabeça, consciente de todos os movimentos da mente humana, linda, maravilhosa, incessante, luminosa. E ao mesmo tempo você está apenas inspirando e expirando conscientemente. Voltamos ao exercício inicial. Inspiramos pelas narinas e soltamos pela boca bem devagar e bem lento. Mais uma vez, inspiramos e soltamos.
Observe que ao final da expiração há uma pequena contração no baixo abdômen. Vamos de novo, inspiramos e soltamos devagar. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Sempre agradecemos a toda a vida do céu e da terra que torna possível o nosso encontro hoje. Inúmeras causas e condições, numa rede, uma trama de interrelacionamentos. Há um texto antigo que fala a rede de Indra. Indra é uma deidade e descreve o mundo, a vida e nós como fios luminosos, multicoloridos, onde em cada intersecção há uma joia e esta joia emite raios de luz em todas as direções. E nós somos a vida dessa joia, dessas joias, dessa rede de inter-relações, refletindo uns aos outros e sendo refletidos uns para os outros. O que parece tão caótico e confuso tem até uma certa ordem e uma certa disciplina que à primeira vista parece impossível. E nós vamos percebendo que nesse momento e nessa frequência desse movimento, porque é um movimento que tem uma certa frequência de ondas, nós somos também essas ondas. E também somos as partículas que fazem essas ondas. O nosso corpo é onda e partícula. Tudo que está à nossa volta, visível aos nossos olhos e invisível, sensível aos nossos órgãos dos sentidos e não sensível a nós humanos, está o tempo todo em movimento e transformação. Há uma história antiga, que no budismo a gente fala muito do vazio, que tudo que existe é o vazio de uma autoidentidade substancial, fixa e permanente. Essa frase é boa, eu vou repetir. Não há nada que tenha uma autoidentidade substancial, independente e separada. Vamos pensar de novo. Nada, nenhum de vocês, nenhum animalzinho, nenhum inseto, nada que existe no universo tem uma autoidentidade, eu, separado, independente. Tudo está dentro e não é dentro, porque não tem dentro nem fora. A gente tem um pensamento muito binário, né? Dentro e fora, certo e errado, luz e sombra, movimento e quietude. E na verdade é simultâneo. É toda essa incrível simultaneidade. E o que nós aprendemos com isso? Como é que nós crescemos com isso? Eu não posso querer estagnar a realidade. Não há nada. Veja, quando o Buda estava morrendo, ele tinha 80 anos, estava doentinho, e ele sabia que ia morrer, ele vai fazer seu último sermão. Imagine que você está no seu leito de morte. A gente não gosta de pensar, mas é bom pensar. Imagine que a gente está no nosso leito de morte, seja lá com que idade for, e que tem perto de vocês pessoas que vocês gostam, seus discípulos, alunos, filhos, parentes, pessoas queridas, estão lá se despedindo de você. E você ainda pode falar, tem lucidez e pode falar. Quais seriam suas últimas palavras? O que você falaria? E nós temos esse grande professor que teve experiências incríveis através da prática do silêncio, da meditação, do encontro com a realidade, com a verdade, assim como ela é. E o que ele vai dizer para os seus discípulos que estão ali à volta? Não se lamentem. Tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é meu corpo que vocês amam,
mas é o ensinamento, é a maneira de ser e estar no mundo, é a flexibilidade e o equilíbrio no meio de tanto desequilíbrio. É isso que vocês apreciavam em mim. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. A nossa vida é eterna porque nós estamos passando de geração em geração a vida. Porque nós somos um contínuo de milhões de anos. Não é de uma ou duas vidas passadas, não, são milhões. Nós somos o resultado da espécie humana no planeta, num processo de transformação incessante. E dentro em nós, na nossa memória, nós temos uma memória ancestral, gente, incrível, de milhões de anos. E nós somos aqueles que sobrevivemos. Sobrevivemos às pandemias do passado, às grandes doenças do passado. Sobrevivemos às grandes catástrofes naturais, o dilúvio, talvez. Sobrevivemos e estamos aqui. Nós que estamos aqui, sobrevivemos à pandemia. Sobrevivemos aos desabamentos de terra com as chuvas em Petrópolis, na Bahia, no interior de São Paulo, no mundo inteiro. Nós estamos sobrevivendo à guerra na Ucrânia. Os países da África que estão em guerra agora. Nós estamos sobrevivendo às violências nas ruas, os assaltos, os crimes, as mortes, aos feminicídios, aos assassinatos. Nós somos sobreviventes desta grande confusão que nós podemos chamar de caos, na qual estamos inseridos e que somos nós. E como é que nós encontramos esse eixo de equilíbrio? Esse esqueleto axial que nos dá equilíbrio, que faz o nosso corpo, apesar de empurrões e puxões, tanto físicos como emocionais, a gente volta ao eixo de equilíbrio. E nos tornamos flexíveis, não rígidos. O que é rígido se quebra com muita facilidade. A beleza do bambu, e o bambu é uma planta, uma herbínea, né? Uma ervinha, uma gramínea, e o bambu é alguma coisa que é plantado para segurar a terra, para que não haja desabamentos, gente. O bambu cria uma trama embaixo da terra, e ela segura para que não caia. E o bambu é o símbolo da flexibilidade, porque com o vento ele balança e volta ao seu estado inicial. Nos países como o Japão, eu morei muitos anos no Japão, quando neva, morei em áreas do Japão, em Hokkaido, que nevava muito. Em Hokkaido começa a nevar em outubro e termina agora, mais ou menos, em abril. A neve é tanta que os tratores passam no meio da rua e levantam muralhas do seu lado de 3 metros ou mais de altura da neve que vai se acumulando. E na entrada das casas só tem uma beiradinha assim, ó, para você entrar, parar seu carro ou chegar até a porta da sua casa. É uma coisa linda, é incrível, é lindo. Eu não morei nas áreas mais frias de Hokkaido, que chega a menos 40 graus. Eu morei na cidade de Sapporo, que chega a menos 17, 20 graus no máximo. É inconcebível para quem mora no Brasil pensar em 17 menos. E o mais frio do frio é antes da neve, não é a neve. Antes da neve cair, gela tudo. E quando neva muito, às vezes você tem que parar até o carro, porque você não vê nada. O limpador de para-brisas não dá conta, fica tudo branco, 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 branco. Então todo mundo para o carro e espera a grande nevada passar para depois entrar de novo nas rodovias e nas ruas da cidade. E os bambus, aparentemente tão frágeis, fininhos, uma gramínea. O que eles fazem? Eles se bendem, eles se dobram. E o topo do bambu, a cabecinha do bambu chega no chão, com o peso da neve. Mas ele não se parte, ele não se quebra.
Como é importante a flexibilidade na nossa vida, não? Para que a gente não se parta, não se quebre. Claro que temos os nossos valores, os nossos pontos de vista, nossos times de futebol, os partidos políticos ou personagens na política que nos atraem ou nos sentimos repulsão, tudo bem. Mas se ficarmos muito rígidos, quebramos. Mas se formos flexíveis, podemos seguir esse movimento e voltar para o nosso eixo de equilíbrio. Tem uma arte marcial japonesa que chama Aikido. Aikido é uma arte marcial na qual você nunca ataca. Você recebe o ataque da pessoa e você transforma isso num movimento de retorno, mas não de raiva. E o maior sinal que você dá da sua força é quando você sente amor pelo seu adversário. Enquanto você sentir ódio, raiva, você é frágil. Mas quando você for capaz do amor verdadeiro, aquele amor que inclui tudo e todos, você é o mais forte na luta. Não é interessante isso? Desenvolver a capacidade de uma luta marcial de vida e morte, você sentir amor ao outro. Tem uns gritos que chamam Kiai, né? Que se dá durante as artes marciais. E eu lembro que assistindo uma dessas aulas, eu não sou praticante de Aikido, não. Estava assistindo umas aulas e o professor dizia aos seus alunos: qual é o grito mais forte que você dá? É amor. Porque quando o amor verdadeiro tomou conta do seu corpo, você não odeia ninguém. E se você não odeia, não tem rancor, não tem vingança, se você sente amor por todos os seres, você vai ter o quê? Discernimento correto. A capacidade de perceber qual é a ação adequada nessa circunstância que possa beneficiar o maior número de seres. E nós entramos naquilo que se chama ética, que é fazer o bem para todos os seres. Não o que é bom para mim, o que é bom para nós. Eu fiz um livro com o professor Clóvis de Barros Filho e depois fizemos algumas palestras juntos. Ele é um professor de ética. E é tão interessante, ele contou a seguinte analogia, que havia alguns estudantes que alugaram uma casa para morar juntos. E um deles era um estudioso de física, de matemática, e que ele precisava muito do silêncio. E havia, na casa ao lado, estudantes de música. E alguns deles gostavam muito de samba, rock and roll, e tocavam muito alto. E isso incomodava os estudantes nessa outra casa, que estavam precisando do silêncio para mergulhar mais profundamente nos exercícios da matemática e da física. Então houve o quê? Um encontro. E foram conversar. E chegaram à conclusão de horários. Horários em que a música era tocada e que os instrumentos eram ensaiados. Eu não sei se vocês conhecem o que é uma pessoa ensaiando um instrumento musical, porque repete, às vezes, mesmo um piano, né? Repete os mesmos acordes, acaba sendo insuportável. Não é que estão tocando música, né? Estão evitando o erro. Então, ao lugar que estão errando, repete até não errar mais. Da mesma forma, o estudioso de física e de matemática está repetindo o exercício tantas e tantas vezes para ter certeza que aquela equação está correta e é adequado usar aquela equação para essa circunstância. E chega-se a acordo. Isso é ética. Eu não vou fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Se eu estou incomodando os outros, se eu estou perturbando a ordem pública. Ordem pública. Não é bonita essa palavra? Nós nunca pensamos nela. Ordem. Na baguncinha, a gente procura criar uma certa ordem. Sinais luminosos de trânsito. Para que não haja o que? Acidentes nas esquinas.
nas encruzilhadas da vida? Você é capaz de perceber os sinais do caminho? Isso é uma frase antiga. A pessoa sábia é aquela capaz de ler os sinais do caminho. Da mesma maneira que você está numa bicicleta, num carro ou a pé, uma motocicleta, e você tem que ler os sinais do caminho. Amarelo, verde, vermelho. Mão única, mão dupla. Pare. Cuidado. A via terminou. Eu conheço um senhor que me ajuda a passear meus cachorros de manhã e ele não sabe ler nem escrever. E ele quer muito tirar carta. Eu digo para ele, primeiro o senhor aprenda a ler e escrever. Porque este homem no trânsito seria o verdadeiro caos, na verdade. Sem muita flexibilidade, porque ele não entende. Tem um cartaz dizendo assim, a rua termina daqui a 10 metros. E ele não sabe ler. E ele vai acelerar e vai cair no buraco. E vai causar uma grande confusão para muita gente. Então nós temos que ler os sinais do caminho. E nisto eu gosto de lembrar de um educador brasileiro chamado Paulo Freire, e que ele também sempre dizia isto. Nós temos que educar pessoas para ler a realidade. Não adianta eu ler, e hoje se fala muito sobre isso, né? Que tem muitas pessoas que sabem ler, mas não entendem o que estão lendo, né? Eu posso ler um livro em japonês. Não vou entender uma palavra se eu não estudei japonês. Mas eu posso ler as sílabas. E é isso que acontece com muitas pessoas. Mas mais importante do que ler textos que eu não possa entender, será que eu estou lendo a realidade? Eu estou entendendo o que está acontecendo? E eu percebo quais são os sinais desse caminho? Como nós percebemos os sinais da chuva, do vento, do sol. Os sinais da alegria de alguém com quem você está conversando. Os sinais da tristeza em alguém que está passando. Você é capaz de ler os sinais do caminho? É tudo transparente. Nós, humanos, somos transparentes uns para os outros. Não adianta eu querer pôr uma aparência de eu sei tudo. Eu não sei tudo. Eu sei algumas coisinhas. Uma vez o próprio Buda estava sentado, ele ficava muito nas florestas da Índia, né? Estava sentado com seus discípulos e ele pegou um punhadinho de folhas que estavam no chão e dizia assim, tenho muitas folhas na minha mão. E um deles, sim, mestre, o senhor tem bastante folhas na sua mão. Mas em relação a esta floresta, são muitas as folhas que eu tenho na minha mão? Não, mestre, são poucas. De novo, a relatividade, né? E disse assim, isso é a quantidade de ensinamentos que eu tenho para dar. É um pouquinho só. Mas vocês se lembram que na física se diz isso? Que num pedacinho o todo está completo? Numa folha de papel, a pontinha da folha de papel contém toda a folha de papel. E é isso. Cada um de nós é o todo manifesto. Cada um de nós é a manifestação de todo o universo, gente. De todo esse passado de milhões de anos e todo esse futuro que se manifesta agora aqui no presente. E nós somos essa vida pulsando, se transformando. Hoje eu sentei aqui um pouco antes de abrir para falar com vocês e eu comecei a perceber que eu estava sentindo o sangue correndo na veia, que eu não tomei remédio, nada, gente. Falei, que esquisito. Eu nunca percebi isso antes. Tem uma veinha aqui e tem um movimento interno que eu nunca fui sensível a ele, mas sempre esteve aí. O nosso corpo é uma coisa incrível, cheio de tubos, né? Onde está circulando sangue, linfa, água, nossa, e os ossos, que parecem ser a coisa mais dura e rígida, é de onde saem as moléculas que formam o nosso sangue, o líquido.
Não é uma maravilha isto? Não é um deslumbramento à existência? Você não se maravilha quando você observa em profundidade, quer seja uma árvore, uma planta, um pássaro? Hoje tivemos um acidente aqui em casa, um incidente. Eu moro com uma outra monja e nos aposentos dela, ela tem uma janela toda de vidro e porque estava um pouco frio, ela fechou um pouco esse vidro, não completamente, e um pequeno passarinho, verde e amarelo, pequenininho, ele veio voando e bateu no vidro e caiu. E ela me chamou correndo porque ele caiu num telhado que não dava para alcançar. E a gente viu ele sentadinho, com o biquinho aberto, tentando respirar. E eu fui para o meu aposento ao lado que tem um terracinho. E o terracinho dá para esse telhado também. E de novo vi o passarinho ali. E chamei uma pessoa que eu conheço, que talvez mais leve do que eu e mais ágil, que pudesse subir no telhado, pegar o passarinho e ver se a gente podia curá-lo, levar para um veterinário, enfim. E de repente eu olhei de novo, ele não estava mais lá. Eu falei, nossa, o milagre aconteceu. O passarinho voou. Eu rezei, o passarinho voou, começou legal, né? Aí uma senhora disse para mim, será que ele não está lá embaixo? Aí eu fui ver, ele estava morto lá embaixo. A prece apenas não adianta. A intenção apenas não adianta. É preciso ações de transformação da realidade. Eu enterrei o passarinho. Ele ainda estava quentinho quando eu peguei. Mas as patinhas já estavam assim. Fiz massagem no coraçãozinho para ver se voltava. Tentei aquecê-lo, mas não deu. E com muito respeito, enterrei no cantinho do jardim e pus um vaso de flores em cima. Era o melhor que eu podia fazer nessas circunstâncias. Eu não sei fazer a vida, a morte se transformar em vida. Mas eu posso honrar essa vida, com respeito e dignidade. Não é isso que nós podemos fazer? Ou será que eu vou ficar desesperada porque o passarinho morreu? Eu falei a ela, a gente pode pôr umas fitas na sua janela para que o passarinho não pense que é o céu, que ele perceba que aqui tem alguma coisa e ele não venha voando com tanta força. Era novo, pequenino, estava aprendendo de certo a viver no mundo, a viver nesse caos, mas sem muita experiência. Às vezes nós batemos com a cabeça no vidro. Há uma outra história antiga de um senhor que era muito poderoso, muito rico, famoso, e ele foi consultar um monge, contando seus problemas, suas dificuldades e pedindo a esse monge, naquela época não tinha psicólogos, né? Não tinha psiquiatra, ele vai conversar com alguém para dar orientação, e era o monge. Foi lá na igreja conversar com o monge e perguntar para o monge, contava lá seus problemas, e o monge estava olhando um inseto que batia no vidro, tum! E a janela estava aberta, mas o inseto ia lá no vidro, tum! E o monge olhando para o inseto. E o homem foi ficando muito bravo e disse, olha, eu tirei minutos preciosos da minha vida, que valem uma fortuna, para falar com o senhor. E o senhor parece estar mais interessado naquela bituca, aquele bichinho na parede do que comigo? Aquele bichinho no vidro? Ele disse assim, não é só dele que eu sinto pena. Não é isso que nós fazemos às vezes? Tem uma abertura, tem uma possibilidade de transformação, de movimento, mas eu quero fazer do meu jeito. E vai ser nesse lugar, e é aqui que eu quero, porque é aqui que tem que abrir. Mas está aberto aqui do lado. E eu fico batendo a minha cabeça porque eu sou inflexível. Porque é assim que eu penso. E é assim que o mundo tem que ser. E eu pá, pá, pá. Quando se eu desse um pequeno movimento para o lado, eu estava em plena liberdade. E é isso um pouco que eu quero comentar com vocês sobre a minha impressão do que nós podemos crescer na flexibilidade desse caos. Há muitas coisas que não entendemos. Há muitas coisas que ainda nos surpreendem. Mas lembro também de um grande pensador que dizia: nada que é humano me é estranho,
porque somos seres humanos, capazes de vícios e virtudes. É o nome de um livro que escrevi com o professor Cortella, né? Qual a sua escolha? Entre vícios e virtudes. E brincando, o professor Cortella disse um dia para mim, o vício é mais gostoso, né, monja? Do que a virtude. Mas nós temos que fazer escolhas. Qual é a nossa escolha? É pela ética? É pelo ecossistema? É pelo bem coletivo? Ou é para uma vantagem particular para mim? Como se eu fosse separada do todo. O que eu vou ganhar com isto? E a grande virada da nossa vida como seres humanos é que você muda esse olhar. Dizer o que eu tenho a dar ao mundo. Neste encontro, o que eu tenho a dar para vocês? E o que vocês, cada um de vocês, tem a dar uns aos outros? E qual é a necessidade verdadeira, neste momento, de quem está aqui conosco? E será que eu posso suprir um pouco dessa necessidade? Mas tem que ser alguma coisa, a minha ação, o meu gesto, a minha palavra, tem que vir do coração. Então nós temos sabedoria e coração. A razão e o coração funcionando juntos, não em oposição, mas juntos, construindo o que é uma cultura de paz, de justiça, de cura da terra. A terra precisa de nós, como nós precisamos da terra. Nós vivemos em inter-relação com todas as outras formas de vida. Aquecimento global está aí, gente. Mas vocês sabem que nós podemos parar isso? Nós podemos transformar, ainda é tempo sim. Não já está tudo, não tem mais jeito, tem jeito sim. Nós podemos transformar a realidade com a nossa maneira de ser e de estar no mundo. Como que você cuida de você, do seu corpo? Você respeita o seu corpo? Esse organismo vivo, sagrado, sem dentro nem fora, intercomunicando pela pele, pelos olhos, pelos órgãos dos sentidos, com tudo que existe, recebendo informações e passando informações o tempo todo. A minha mãozinha de criança, cadê? Essa é a mão de uma senhora de 75 anos com artrose. Olha essa aqui como ficou. Olha como ela ficou bonitinha. Ó. Ela vai se transformando. Ó. Tem as marcas do tempo. Como tem na minha face. Eu já fui mocinha bonitinha, vocês sabiam? Fui. Já fui criança, fui bebê. Fui uma menininha, fui uma adolescente, fui jovem, fui jornalista, fazia treinamento de balé clássico, pesava 47 quilos e tinha cabelos até a cintura. Quem é essa? Em que espelho ficou perdida a minha face? Quantas faces! Quantas mudanças em uma vida para todos nós. E tem gente que quer parar. Eu quero continuar sempre com a aparência de 15 anos. Não vai dar. Não vai dar. Está mudando. Você pode usar o mesmo penteado, a mesma roupa. Pode até pôr botox. Pode fazer plástica. Seu pescoço vai contar. Suas mãos, a sua pele. A pele no corpo todo vai contar. Por mais que você use os produtos mais maravilhosos para evitar a velhice, por que evitar a velhice? Faz parte da vida. Eu desejo que vocês todos fiquem bem velhos, idosos, isso é uma bênção. Que não morram jovens, que tenham rugas, que seus cabelos fiquem brancos, seus pelos fiquem brancos. E, aliás, até pelo vai caindo, a gente vai ficando sem pelo, vai ficando pelado. A velhice é uma maravilha. A gente perde impressão digital, gente. No banco, agora o banco não quer, para votar, banco, etc., tem que ser impressão digital. Idoso não se vê mais a impressão digital, a gente vai desaparecendo. É uma beleza isso. Não é ruim, é como é. E quando você entra nesse lugar, as coisas são como são, não há luta, não há braço de ferro, quem pode mais, quem ganha mais.
existe o fluir com o fluxo da existência. A palavra para Dharma, que significa lei verdadeira, em japonês, escreve 3 gotinhas d'água e do lado um caractere japonês que quer dizer o correr das águas, o navegar, o fluir. Se nós formos capazes de fluir no caos da nossa existência, se nós encontrarmos essa jangadinha, ou se soubermos nadar para atravessar esse rio de nascimento, velhice, doença e morte, se tivermos princípios éticos pelos quais nos guiarmos como as bússolas ou as estrelas dessa jornada, nós vamos chegar na outra margem, que não é a da morte, não. A outra margem é a margem da sabedoria, do contentamento com a existência, do prazer na vida e de agradecer de estarmos vivendo esta era. Porque a era em que nós nascemos é a era com a qual nós sabemos lidar, aprender e transformar. Recebemos informações genéticas, científicas e de todas as áreas das gerações anteriores. E o que fazemos com isso? O que você faz com a vida que lhe foi dada? Como que você reverencia a sua ancestralidade e todo esse passado incrível, bom e mal, bonito e feio, que nos fez chegar hoje aqui? Como é que você honra os alimentos que eram outras formas de vida e que dão vida ao seu corpo e à sua inteligência e à sua capacidade de percepção da realidade? Como que você honra a vida que palpita em você? Faça escolhas, mas lembre-se sempre, não está tudo perdido, não. Tudo está sendo encontrado e reencontrado. E nós somos a geração de uma era axial, de uma era de mudanças, grandes mudanças, da maneira de ser, estar e pensar o mundo. Não só por causa da tecnologia, mas principalmente por causa da tecnologia, que nos coloca juntos aqui agora. De uma maneira mágica. Imagine você comentar isso há 100 anos atrás. Que nós estaríamos juntos, eu estaria fazendo uma palestra em frente de uma tela de um computador, se nem computadores existiam. Percebe? Nós estamos numa grande mudança e nós somos essa mudança. Então escolha em que direção você gostaria que essa mudança fosse. Eu escolho a direção de uma cultura de paz, cultivar a paz, a justiça e a cura da terra. Menos aquecimento, menos poluição, mais alimentos saudáveis, mais água pura e ar puro para todos nós. Para isso, vamos ter que fazer mudanças. Mudanças de comportamento, mudanças de maneiras de estar no mundo e de ser no mundo. E para isso eu recomendo a vocês que de tempos em tempos parem o que estão fazendo. Sentem-se de novo como fizemos no começo. Os pés em contato com Pachamama, a Mãe Terra. A cabeça em contato com o céu. E o seu corpo, esse fio de equilíbrio entre o céu e a terra. Porque aquilo que parece tão caótico, impossível de ser coordenado, tem uma ordem, que não é a sua, não é aquela como você gostaria que fosse, mas quando você percebe como é que isto está se movendo, e você começa a fluir com esse movimento, sem luta, você está transformando, porque você está colocando o seu coração, junto com a sua razão, funcionando para o bem de todos os seres. E quando você faz isso para o bem coletivo, você está incluindo quem? Você, a sua família e seus amigos próximos. Porque quando você pensa o contrário, como é que eu vou salvar a mim, minha família e meus amigos, você vai perder. Mas quando você pensar o que eu tenho a dar e o que eu posso fazer para o bem de todos nós, você começa a agir de outra maneira. O seu olhar muda. Você começa, eu tenho no meu jardim uma aranha gigantesca. Gigantesca não, grande, ela fez uma teia linda. Parecem fios de ouro.
Uma das pontas dessa teia está numa folha de árvore. Uma folha pequenina, da pontinha, firme, forte, chuva, vento e não cai. E quando o sol bate, parece que é toda de ouro. Que bonita que é a natureza. É época de aranhas agora. Elas estão tecendo. E elas estão se abrindo para pegar alimentos, para procriar, para dar continuidade à sua espécie. Será que nós também não fazemos isso? E não precisamos fazer com ódio, com raiva, apenas o nosso papel social, político e econômico. Se não houver 2 times de futebol, não há jogo. E eu não odeio quem é do outro time, embora eu possa torcer pelo meu. Eu não odeio se meu jogador jogou mal, mas eu vou apreciar o jogo. Eu posso apreciar a vida. Essa é a diferença. Nós vamos ter embates políticos esse ano. Não vá ficar com ódio de ninguém, não fique com raiva de ninguém, porque isso estimula esse ser humano. Sem ódio, sem raiva, sem apego e sem aversão. Observe que há pontos de vista diferentes e saiba fazer suas escolhas entre vícios e virtudes. A escolha é sua e pela sua escolha a realidade vai se transformando. Eu espero que seja sempre para o bem do maior número de seres. Muito obrigada pela sua atenção, que todos se beneficiem e que todos possam despertar. Muito obrigada. Monja Cohen Roshi, que honra, que aula. Muito obrigada. Não sei se a monja me escuta. Amanda aqui, uma honra ter toda essa sua sabedoria, essa pausa. A gente está no meio de um congresso de gestão de gente, monja. Então, a monja disse que no pedacinho está o todo, né? E aqui nessa plateia, a gente tem um monte de gente que vai levar esse conhecimento para dentro das empresas, para dentro das relações com as pessoas. E a gente só agradece, monja, porque a gente precisa levar essa paz para dentro dos ambientes de trabalho também. Que assim seja. Que assim seja. Cuidando, somos cuidadas. Até breve. Sucesso, gente. Força. Vocês podem. Todos nós podemos. Muito obrigado, Obrigado, monja. monja.